A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bom dia! Diga para a pessoa do seu lado: hoje receberemos algo novo da Bíblia. Diga a outra pessoa: receberemos algo novo da Bíblia hoje. Você pode sentar. Amém. É tão bom estarmos aqui. Denise e eu amamos estar com o pastor Lee e Jane e amamos esta igreja. E eu digo, vocês estão impactando o mundo. Eu assisto vocês quase toda semana lá em Moscou. E eu digo, obrigado pelo seu testemunho, pastor Lee, obrigado pelo seu ministério de ensino. Vocês têm um pastor brilhante, sabiam disso? Ele pensa. E é raro encontrarmos um pensador que também é espiritual. Então você tem uma grande combinação nessa igreja, seja grato. Estamos felizes por estar aqui, é um privilégio estar com vocês. E eu tenho alguns novos livros, eu sou escritor. Estou o tempo todo escrevendo livros e desde a última vez que estive aqui, escrevi 5 livros. E hoje eu trouxe 2 deles. Um se chama Sinais que Você Verá, pouco antes de Jesus vir, e a razão pela qual escrevi esse livro foi porque eu estava assistindo professores de profecias na televisão, notando como eles assustam as pessoas com profecias sensacionalistas do fim dos tempos. E eu não creio dessa forma. Deus não está no negócio de assustar pessoas. O negócio dele é preparar as pessoas e não assustá-las. Então eu fui atrás das palavras de Jesus em Mateus 24 para ver exatamente o que ele disse que seriam os sinais que veríamos antes de ele voltar. E eu descobri algumas coisas notáveis. De fato, eu fiquei chocado. Eu achava que o sinal primário de que ele estava voltando tinha algo a ver com Israel. Mas quando eu estudei as palavras de Jesus em Mateus 24, eu descobri que ele deu outra coisa como sinal primário, que indicaria que estamos no final dos tempos. Aquilo mexeu comigo. Quando vi o que Jesus disse, e você precisa saber a resposta, está nesse livro. Eu acho que você vai ficar surpreso. Então eu tenho outro novo livro e eu vou estar ensinando a partir dele hoje, porque o pastor Lee me pediu para ensinar sobre o apóstolo Paulo. Ninguém tinha me pedido isso antes, então é novo para mim, mas eu acabei de escrever algo sobre isso nesse livro chamado A Vontade de Deus, a Chave para o Seu Sucesso. O subtítulo diz Posicionando-se para viver na provisão e proteção sobrenatural de Deus. Quando estamos dentro da vontade de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Não significa que você não terá resistência nem oposição, mas quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, você tem provisão sobrenatural, tem poder, tem proteção que você não tem fora da vontade de Deus. E eu sei que você quer estar dentro da vontade, mas como se entra nela? Como se sai de onde você está para onde você sabe que Deus quer que você esteja? Aqui nesse livro, ele será uma bênção para você, mas hoje, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, e em obediência a seu pastor, hoje eu estarei falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Vocês estão numa série nessa igreja sobre heróis. Então hoje vamos ver Paulo. Pai, te agradecemos em nome de Jesus por hoje. Obrigado pela maravilhosa Bíblia. Senhor, oramos para que hoje as Escrituras se abram para nós, que a vejamos como nunca vimos antes, nos leva através das Escrituras, até que a sintamos. Queremos viver o que a palavra de Deus está queimando em nossos corações. Buscamos você, Espírito Santo, você é o grande mestre. Você escreveu esse livro, e hoje te pedimos para abri-lo para nós. Em nome de Jesus. E juntos dizemos... Amém. Então vamos para Filipenses 3. Você trouxe sua Bíblia? Deixa eu ver sua Bíblia, o seu dispositivo, ótimo. Abre em Filipenses 3 e hoje vamos começar no versículo 4. Quando Paulo escreve Filipenses, ele está respondendo às pessoas que dizem que têm maior credibilidade do que a dele, dizendo que são mais judias do que ele.
Então, em Filipenses capítulo 3, Paulo nos diz o quão judeu ele é. E, de fato, este é o contexto para o que eu quero apresentar a vocês hoje. Então, vamos lá para o verso 4. Ele diz ainda que também podia ter confiança na carne. Se algum outro acha que pode confiar na carne, ainda mais eu. E aí ele começa a descrever o pedigree dele. Ele diz circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei um fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Podemos ler rapidamente tudo isso, mas se você parar para analisar cada parte, verá que cada parte nos diz algo muito importante sobre a vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele diz que foi circuncidado no 8º dia. Bem, todo garoto judeu era circuncidado. Mas apenas garotos nascidos em famílias estritamente religiosas eram circuncidados exatamente no 8º dia. Então a primeira declaração nos diz que Paulo nasceu numa família judia estritamente religiosa e por isso foi circuncidado no 8º dia. Não apenas isso, ele diz que é da linhagem de Israel. Esta é uma declaração muito nacionalista. Não é uma declaração patriota, é uma declaração nacionalista. Você tem que lembrar que Israel foi invadida por tropas estrangeiras, os romanos estavam lá. E o povo de Israel se misturou a outras nações. E aqueles que eram judeus puros da linhagem de Israel tinham uma sensação de elitismo sobre quem eram. E quando Paulo diz que ele é da linhagem de Israel, essa era uma das declarações mais nacionalistas e elitistas que podia haver. Ele está se elevando acima de qualquer outro, dizendo: eu não sou como os outros, eu não sou misturado com outras nacionalidades, eu sou puro, sou da linhagem de Israel. Então, primeiro descobrimos que ele nasceu numa família estritamente religiosa e também descobrimos que ele era muito nacionalista e muito orgulhoso por ser um judeu puro. E aí ele diz da tribo de Benjamim. Bem, a tribo de Benjamim era a mais querida e mais estimada de todas as tribos. De fato, era tão estimada que quando os homens de Israel iam para a guerra antes de começarem a lutar, eles erguiam a voz e gritavam por Benjamim. Lutavam em favor de Benjamim. E Paulo diz: eu sou da tribo de Benjamim, não venham querer ser melhores que eu. Basicamente é o que ele diz. Então ele diz: hebreu de hebreus, ou seja, nascido de pais hebreus, obedecendo costumes hebreus, falando a língua hebraica, vivendo pelas escrituras hebraicas, ou seja, tudo sobre ele era hebreu. Você tem que entender que no 1º século, o mundo romano, o mundo greco-romano era um mundo muito dividido. Judeus não tinham nada que ver com gentios, os judeus se viam como melhores que os gentios. Gentios, a propósito, não gostavam de judeus, se viam melhores que eles. A circuncisão contra a incircuncisão. Até mesmo os bárbaros se viam melhores do que os citas, era um mundo muito dividido. E você pergunta quem eram os citas? Os citas eram bárbaros de baixo nível, eram um grupo de bárbaros. Mas os bárbaros diziam: podemos ser bárbaros, mas nós não somos citas. O mundo romano era dividido desse jeito. E aí vinham os escravos contra os livres. Mas a Bíblia diz em Colossenses 3:1 que em Cristo não há nem judeu, nem gentio, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. E em Gálatas, Paulo ainda adiciona: nem macho, nem fêmea, mas Cristo é tudo em todos. Eu diria que esse é um conceito revolucionário. Em Cristo, somos o mesmo. Mas Paulo cresceu num mundo muito dividido e nada era mais dividido do que o mundo judeu. Hebreus puros, desprezavam gentios. Achavam que gentios eram de baixo nível, sujos, feios, fedorentos, incircuncisos, bárbaros. Por regra, não lhes era permitido sentar à mesma mesa e compartilhar uma refeição com os gentios. Não tinham nada a ver com gentios. E de fato, todo garoto judeu, enquanto crescia, era levado a orar toda manhã: Deus, eu te agradeço porque nasci judeu e não gentio. Era melhor nascer um cachorro do que nascer um gentio. E de fato, entre aqueles que eram estritamente judeus, eles achavam que o único uso para um gentio,
era ser contratado para ficar na frente da sua casa e lavar seus pés sujos para você poder entrar em casa, mas um gentio nunca entraria na sua casa, nunca. Eram rebaixados, desprezados, eram considerados bárbaros, nojentos. E Paulo diz: eu sou hebreu de hebreus, ou seja, essa era a mentalidade dele sobre os gentios, e isso é muito importante para o que eu quero ensinar hoje. Mas isso não é tudo. Ele continua e diz: no tocante à lei, ele era um fariseu. Bem, entre os judeus havia dois campos, dá para dizer duas denominações. Haviam os saduceus, e eu diria que os saduceus eram tristes, entendem? Porque eram muito liberais em sua doutrina, não acreditavam em nada sobrenatural, eles baniam tudo que era sobrenatural no Velho Testamento. Por isso que os saduceus odiavam Jesus, não acreditavam naquela bobagem de milagres sobrenaturais dele. E então vinham os fariseus. Os saduceus eram rígidos em termos de religião e de guardar a lei. E Paulo diz: no tocante ao que se crê, eu era um fariseu. O que a propósito é o mesmo que dizer: eu estava no topo da minha denominação. Eu não era apenas religioso, eu era fariseu. Ninguém pode ser mais rígido do que eu era. E aí ele continua dizendo: segundo o zelo, o perseguidor da igreja. A palavra zelo é muito interessante no grego. Ela era usada para descrever o espectro político de direita de Israel. Ou seja, Paulo era tão de extrema direita quanto alguém poderia ser. E de fato, aqueles que eram do partido da ala direita se incomodavam muito com a presença da igreja, porque eles viam a igreja como um grupo desviado que havia se desviado do judaísmo puro. E por vê-los como rebeldes, renegados, como uma fé desviada, eles acreditavam que era trabalho deles fazer uma limpeza étnica na nação de Israel desses cristãos, e que se prendessem os cristãos ou que se os matassem, eles limpariam a nação daquela doença espiritual. Era nisso que criam. Matando, exterminando cristãos, eles limpariam a nação, era tipo uma limpeza étnica. Então, matando os cristãos, aquilo traria cura à nação. Para esse grupo doente chamado cristãos. Por isso Paulo diz: segundo o zelo, eu era da ala direita, e por causa disso ele diz: perseguidor da igreja, era o que ele fazia. E aí ele adiciona o seguinte: no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Bem, havia mais do que 600 leis. Não era possível para uma pessoa com uma só vida, mesmo que tentasse o melhor, guardar todas as 600 leis. Então essa é uma declaração que choca os teólogos. Como ele poderia dizer que era irrepreensível? Se formos traduzir ao pé da letra, ele diz: no tocante à justiça que está na lei, as mais de 600 leis eu guardei todas. Isso era impossível. Mas ele queria dizer: eu as guardei melhor do que qualquer ser humano jamais guardou. Agora, somado a tudo isto, temos outras coisas que sabemos sobre o apóstolo Paulo. Por exemplo, sabemos que ele cresceu em Jerusalém, mas mais tarde se mudou para o que hoje é o sul da Turquia, Cilícia, perto da cidade de Tarso. Bem, seu pai era um homem muito rico. Você deve ter lido na Bíblia, Paulo fazia tendas. De fato, ele era de uma família de fazedores de tenda, e o pai dele era dono da maior fábrica no sul da Turquia, que fabricava tendas para o exército romano. E por causa disso, era uma família muito rica. Ele foi educado na Universidade de Tarso, que era uma das universidades mais sofisticadas daquela época. Sabemos que Paulo falava várias línguas e era extremamente rico. Ele era tão rico que conseguiu comprar a sua cidadania. O livro de Atos nos diz isto, e uma cidadania naquela época seria o que hoje é equivalente a $220 mil. Esse era o custo para se tornar um cidadão romano. E não só isso, sabemos que ele era rico, porque quando foi preso na cidade de Jerusalém e transportado para Cesareia, a Bíblia diz que ele foi transportado um prisioneiro. Foi transportado por 200 homens carregando lanças, 70 homens a cavalo. Eram muitos homens para transportar um prisioneiro. E quando ele finalmente chegou na cidade de Cesareia, não foi colocado numa cela normal de prisão, mas foi colocado numa sala dentro do Palácio Imperial. Dá para visitar e ver exatamente onde Paulo foi posto.
com uma janela enorme que dava para ver o hipódromo e a bela baía. Era um lugar adorável, não um lugar onde normalmente se punha um prisioneiro. E de fato Paulo era tão rico financeiramente de nascimento que a Bíblia diz que Félix, você pode ler isso em Atos capítulo 24 e 25, o manteve preso por 2 anos, esperando tirar dinheiro dele. Que tipo de prisioneiro é esse? Que se espera tirar dinheiro dele na prisão? Achavam que Paulo tinha dinheiro para comprar sua saída da prisão. Então Paulo era um homem que nasceu privilegiado. Estudiosos e pesquisadores modernos até acreditam que ele era um parente distante do próprio Herodes. Era um homem poderoso, que foi criado sabendo que era elite. Ele era nacionalista de uma forma negativa, era da tribo de Benjamim, estava no topo da sua denominação e acreditava, como membro da ala política de extrema-direita, que era trabalho dele fazer uma limpeza étnica na nação, perseguir aquelas pessoas que se chamavam cristãs, eliminar a igreja. E ele realmente acreditava que era o seu serviço divino fazer isto. Agora, vá para Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, vamos ver o que temos a seguir. E quando chegamos em Atos 7, temos Estevão pregando. E por Estevão ter causado tanta comoção com sua mensagem, foi levado a Jerusalém para ficar diante do Sinédrio. E ele pregou. E em Atos 7:54, a Bíblia mostra a reação do Sinédrio diante da sua mensagem. E eles, ouvindo estas coisas, falando do Sinédrio, cortou-se-lhes o coração. E como responderam e rangiam os seus dentes sobre ele? No original quer dizer que esses homens se encheram tanto de ódio que pegaram Estevão e começaram a mordê-lo, fisicamente morder para que ele parasse de pregar. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus, e o que diz aqui, e Jesus em pé à direita de Deus. Verso 56, e disse, eis. A palavra grega para eis é quase impossível de traduzir. A melhor tradução seria uau! Dá para imaginar. Ele foi tomado por uma contemplação maravilhosa, como se literalmente dissesse uau! O que ele viu? Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 55 diz que Jesus estava em pé à direita de Deus e o 56 repete, ele estava em pé à direita de Deus. E até isso é significante, porque Jesus no céu está assentado. Ele está assentado no trono, consumou seu trabalho, mas nesse versículo ele está em pé, ele levantou com atenção. Porque Estevão está prestes a se tornar o primeiro mártir da igreja e Cristo se levanta para saudar o primeiro mártir da igreja. Verso 57. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado o quê? Saulo, que sabemos que depois se tornou o apóstolo Paulo. Capítulo 8, verso 1. E Saulo consentiu na morte dele. Essa palavra consentir no grego significa deu a palavra final, ou o voto final. Foi a palavra final de Saulo que deu permissão a eles para matar Estevão. Então lá está Paulo, observando esse jovem pregar o evangelho, e Paulo vê os membros do Sinédrio tão cheios de fúria que estão agindo como animais, estão mordendo aquele homem com os dentes, estão tapando os ouvidos e gritando, estão pegando pedras para apedrejá-lo. E Paulo tinha o poder para dizer ele vive ou ele morre, mas ele consentiu, matem-no. E de fato a morte dele foi tão terrível. Capítulo 8, verso 1 diz que Saulo consentiu com a sua morte. Essa palavra morte é uma palavra tão terrível. Ela descreve um massacre, algo como uma chacina. O que fizeram com Estevão foi terrível. E o resto do versículo diz, e naquele dia, como resultado disso que aconteceu, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Quando Estevão foi morto, e os líderes religiosos tiveram contato com o sangue, é como se algo fosse liberado. E resultou numa grande perseguição. A palavra grande é a palavra mega, e como você já imagina, a palavra mega no grego descreve algo que é enorme. Então não foi uma pequena perseguição localizada, foi uma perseguição enorme.
que tomou toda a cidade de Jerusalém? A palavra perseguição vem do grego dioko, que é um termo de caça, e literalmente descreve um caçador que põe suas roupas de caça. Ele começa a seguir os rastros do animal, começa a seguir o cheiro do animal, e ele caça, 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 segue, 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 até que ele finalmente captura, apreende ou mata sua caça. E daí descobrimos que na cidade de Jerusalém se levantou uma polícia religiosa, e o líder era Saulo. Saulo era um homem poderoso e educado, um homem privilegiado, respeitado. Um homem que amava sua fé pura judia e que queria limpar a nação dessa religião enganadora e que recebeu o poder dos líderes religiosos para liderar esta polícia secreta que eram como caçadores, procurando pelo cheiro os crentes, seguindo os rastros dos crentes, camuflando-se para parecerem crentes, para soarem como crentes, se esgueirando em encontros de crentes, para descobrir onde eles se encontravam, quem eram os líderes, se infiltrar no meio deles e aí começar a destruí-los. E o líder desta polícia era um homem chamado Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. E a Bíblia nos diz no versículo 3, e Saulo devastava a igreja. Bem, essa palavra devastar é uma palavra chocante quando você a lê no grego, porque essa palavra devastar é uma palavra antiga que descrevia um porco doente de raiva. Não, peraí. Como é possível se usar a palavra porco para descrever um judeu? Judeu não tem nada a ver com porco, não comem porco, não querem porco, eles o consideram imundo, mas aí Lucas, que escreve a história, usa uma palavra que realmente nos conta o quanto de ódio havia crescido no coração de Paulo. E quando ele diz que Paulo devastava a igreja, de fato significa que ele começou a agir como um porco. Isso é algo terrível de se dizer de qualquer pessoa, mas nesse caso era ainda pior, porque descrevia um porco selvagem, doente de raiva, e esses porcos eram como javalis com grandes dentes e eles eram muito conhecidos. Eram conhecidos por virem do interior e destruíam vinhas, tudo que aparecia pela frente, casas. Eles até entravam nas casas, onde com suas presas atacavam pessoas, especialmente crianças, as arrastavam das casas, dilaceravam, matavam. Aquelas presas eram horríveis. E é exatamente essa palavra usada aqui para descrever o apóstolo Paulo. Um homem tão consumido pelo ódio, um homem tão consumido pela fúria, que Lucas diz que este homem se tornou como um porco raivoso. E é por isso que ele continua descrevendo as atividades dele nesse versículo desta forma, arrastando homens e mulheres de suas casas, agindo como este porco. E de fato a palavra arrastar que ele usa aí é arrastar contra a vontade. Estes crentes resistiam, gritavam ao serem arrastados para fora das casas. E a Bíblia diz entregava-os na prisão. Essa palavra prisão é a palavra fulá, que é uma prisão romana, e não havia nada pior do que a prisão romana. Se você fosse posto numa prisão romana, seria posto lá possivelmente para o resto da vida. Ele os colocava na prisão para sempre. E o objetivo dele era fazer o serviço de Deus. Limpar a nação desse culto pervertido chamado cristãos. Bem, a linguagem que encontramos nesse versículo, que foi escrito por Lucas escreveu o livro de Atos, é muito negativa. Seria difícil escrever alguma coisa pior. Mas quando vamos para 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 e 13, temos a descrição do próprio Paulo sobre si mesmo, com suas próprias palavras. Eu quero que você abra lá. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 e 13. 1 Timóteo 1, verso 12. Vamos começar pelo 13. No versículo 13, Paulo diz: antes disso, antes de Cristo, fui blasfemo e perseguidor. E aí ele usa essa palavra estranha na versão King James. Ele diz: eu fui injurioso. Então Paulo está se descrevendo. Ele diz: antes de Cristo, eu fui blasfemo. A palavra blasfemo é a tradução da palavra grega blasfemeo, e a maioria de nós pensa, se você é blasfemo, significa que você diz algo negativo sobre Deus, mas de fato, a palavra blasfemo
só tem a ver com Deus se você usa o contexto de Deus. A palavra blasfemo, do grego blasfemeu, que Paulo usa, significa falar palavras de baixo calão. De baixo Liberado em palavras sua vida. baixas e profanas. Palavras que você não quereria que sua esposa ouvisse. E Paulo diz, era isso que saía da minha boca. E a palavra blasfemo, do grego blasfemeu, significa deliberada e calculadamente insultar e envergonhar outra pessoa. Usar as palavras de tal forma que você deliberadamente humilha alguém. Então, embora ele fosse educado, embora fosse da elite, nacionalista, rigidamente religioso, membro da ala direita, o topo da sua denominação, e até se vestisse como um homem muito religioso, seu coração estava tão em trevas que quando ele abria sua boca, sujeira saía da sua boca. Não há outra forma de interpretar isso. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. A boca é a porta de saída para o coração, o que está saindo da sua boca. E quando Paulo abria a sua boca, o que ele tinha por dentro saía. Era vil, era podre, era depreciativo, era profano. Um homem religioso com roupas religiosas, mas o esgoto saía da sua boca. Era profano. E aí ele diz que era um perseguidor. Outra vez a palavra grega dioko, ou seja, eu era um caçador de alto nível. Ele não só desejava caçar crentes, ele seguia seus rastros, ele seguia pelo cheiro. Ele era um caçador de alto nível quando se tratava de perseguir a igreja. Mas aí ele chega no verso 13 e diz que ele era injurioso. É uma palavra bem estranha. É uma tradução da palavra grega rubristes, e acredite ou não, a palavra rubristes, traduzida como injurioso, é a palavra grega antiga para um sádico. Alguém que causa dor em outros, desfrutando disso. Ora, Lucas, em Atos 8,3, o chama de porco selvagem, como uma pessoa doente. Foi isso que Lucas disse sobre ele. Mas aí Paulo vem e diz, deixa eu falar de mim mesmo antes de eu vir para Cristo, deixa eu usar minhas próprias palavras, eu era rubristes, injurioso, eu estava envolvido com sadismo. Eu causava dor nas pessoas e gostava. Quando eles gritavam, eu me alegrava. Quando o sangue jorrava, aquilo me dava prazer. Aquele homem era consumido pelo ódio, consumido. E se fôssemos traduzir o versículo corretamente, seria assim? Antes eu era um assassino, que se deleitava em usar palavras baixas e depreciativas sobre aqueles que eu julgava serem inadequados na sociedade. Meu objetivo era difamar, machucar, atacar reputações. Eu implacavelmente perseguia aqueles com quem eu não concordava, e meu objetivo era perseguir e capturá-los e garantir que fossem presos para sempre ou exterminados. De fato, eu era tão pervertido que verdadeiramente eu sentia prazer pela dor que eu causava nos outros, e a verdade é que, naquela época, nada me dava mais gratificação do que aqueles momentos em que eu terrivelmente abusava daqueles a quem eu perseguia. Isto é notável. O que é mais notável é que este foi o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, ou seja, se Paulo pôde ser salvo, qualquer outra pessoa pode ser salva. Qualquer um pode ser salvo. Ele era um caso sem esperança, maior do que qualquer outro caso sem esperança. Agora vamos voltar para Atos 9. Atos 9, vamos continuar a história. Em Atos 9, a Bíblia continua contando a história de Saulo. Atos 9:1, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes. Respirando aí significa cada fôlego. A cada respirar, o ódio saía da sua boca. A cada respirar dele, ameaças saíam por sua boca. E não só ameaças, morte. A palavra morte usada aí é a palavra para mutilação, é a palavra para massacre. Ele não só matava crentes, ele queria fazer de cada crente um exemplo para os outros, uma chacina terrível. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Agora vamos descobrir, se formos para Atos 26, que Paulo já tinha trabalhado por toda a cidade de Jerusalém, tinha ido de casa em casa, tentando erradicar os cristãos,
E quando ele terminou em Jerusalém, começou a ir às cidades vizinhas. E uma coisa sobre o ódio que todos deveriam saber é que quando você não o para, ele te leva para o próximo nível. E quando ele terminou em uma cidade, o ódio o levou às cidades vizinhas. E quando terminou nas cidades vizinhas, o seu ódio o levou. E agora ele avançava para a cidade de Damasco. Era algo que não dava para parar. O ódio. E ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, para que se encontrasse alguém que fosse do caminho, e o caminho se referia a essa seita desviada aos cristãos, quer fossem homens ou mulheres. Isso é interessante, porque as mulheres eram tratadas de forma melhor, mas não com Saulo. Quer fossem homens ou mulheres, que ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Verso 3. E enquanto ele viajava ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Outra vez, perseguir é a palavra grega dioko, que significa caçar. Por que você me caça? E Saulo respondeu e disse: Quem és tu, o quê? Senhor, repitam, Senhor. No grego é a palavra kurie, uma forma direta de kurios, e a palavra kurios significa mestre supremo, aquele a quem me submeti, aquele a quem eu dei completo controle, kurios. Neste momento, ele chama Jesus de Senhor. Se lembrarmos de Romanos 10, se confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Também Romanos 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, a mesma palavra grega usada aqui, kurios, será salvo. E neste momento, Paulo se converte. Agora, ao lermos isso, em Atos capítulo 9, escrito por Lucas, este é o registro de Lucas, há alguns detalhes que não estão incluídos e que vamos ler em Atos 26. Sabemos, por exemplo, que quando Paulo caiu ao chão, ele olhou para o céu e, contemplando a glória acima dele, ele de fato viu Jesus. Então, quando ele disse: Quem és tu, Senhor?, não estava falando com algo invisível, ele estava vendo Jesus no céu, em pé diante dele, olhando diretamente aquele que havia aparecido para ele. Jesus apareceu para ele. E ele chama Jesus de Senhor. E eu sei que muitas vezes as pessoas acham que você não é salvo até que faça a oração do pecador exatamente da forma correta. Ele não fez a oração do pecador, ele apenas se rendeu, ele nem sabia que estava sendo convertido. Paulo, dando seu próprio testemunho em Filipenses 3,12, ele diz que ele foi alcançado por Cristo Jesus. Essa palavra alcançado pode explodir a sua teologia em pedaços, porque todos achamos que nós fazemos a escolha de seguir Jesus. Mas essa palavra alcançado é kata lambano. Kata significa para baixo, lambano agarrar, e as duas juntas significam forçadamente empurrar alguém para baixo, derrubar alguém, dominar alguém, subjugar alguém. Quando Paulo disse: Eu fui alcançado por Cristo Jesus, no grego literalmente é: Cristo me derrubou, ele me subjugou, ele me dominou, ele me botou para baixo e me fez ser dele. Ou seja, ele não teve muita escolha na sua conversão. Jesus disse: Você é meu e eu estou tomando posse. É isso que ele vai fazer pelas pessoas pelas quais vocês estão orando. Ele vai dominá-las, meus amigos. E naquele momento, Cristo derrubou. E ele disse: Quem és tu, kurios? Então, kurios, quem és tu, Senhor, mestre absoluto? Eu te dou tudo, você agora está no controle. E Cristo dominou. E o Senhor, o curioso mestre, disse a ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vejam o versículo 6. E ele, tremendo e atônito. Tremer é a palavra grega trumos. Quando lemos, exteriormente parece que Paulo estava apenas aterrorizado neste momento, mas de fato a palavra trumos descreve alguém que está tremendo, que está tendo crises ou convulsões. Literalmente, ele está tendo uma convulsão. Quando ele cai no chão, o seu corpo inteiro está tremendo, balançando violentamente. O que está acontecendo? Ele está nascendo de novo.
O Espírito de Deus está vindo. E à medida que o Espírito Santo toma a ira, o ódio, as trevas vis estão indo embora. E o que vemos neste versículo é uma transação divina acontecendo. Paulo está se tornando uma nova criatura. Em um momento, em um piscar de olhos, a vida está entrando. A vida antiga está indo embora e lá está Paulo no chão tremendo, convulsionando, enquanto essa transação divina acontece dentro dele. E a Bíblia diz que ele ficou atônito, do grego tambel, ou seja, não encontrou palavras, ele não sabia descrever o que estava acontecendo com ele, não tinha palavras, algo inesperado estava acontecendo, de repente ele estava nascendo de novo. E note as primeiras palavras dele: Senhor, o que queres que eu te faça? Essa é a evidência de que ele nasceu de novo, porque quando se é salvo, logo se pergunta: Senhor, e agora? Senhor, o que quer que eu faça? O que você quer que eu faça com a minha vida? Aí está um homem dizendo: eu sou seu, o que você quer que eu faça com a minha vida? E a Bíblia diz que Jesus falou com ele e disse: levanta-te e entra na cidade, e lhe será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. Verso 8: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. Ele ficou temporariamente cego. Deus não está no negócio de tirar a vista das pessoas. Ele não estava de fato cego, mas temporariamente sem enxergar. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E aí veja o versículo 9. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu, nem bebeu. 3 dias sem visão. Não podia ver. Quando não se pode ver, fica-se parado. Não consegue se mover, nem entrar, nem sair, fica preso num só lugar. Tudo que dá para fazer é ficar sentado. Por 3 dias não pôde ver. E acompanhando a sua cegueira, ele não comeu nem bebeu. E alguém diz: talvez ele começou seu ministério com o jejum. Não tem nada a ver com jejum. Não tem nada a ver com jejum. Ele perdeu o apetite. Por que ele perdeu seu apetite? A resposta está em Atos 26, então vá para Atos 26. Vocês estão comigo? Você está aprendendo algo novo sobre o apóstolo Paulo? Atos 26, verso 9. Paulo está diante do rei Agripa dando seu testemunho. Agora lembrem, Atos capítulo 9 foi escrito por Lucas, são as palavras de Lucas sobre a conversão de Saulo. Agora aqui em Atos 26, Paulo está diante de Agripa e temos suas próprias palavras. Sabe, você pode dar o meu testemunho, mas ninguém pode dar meu testemunho melhor do que eu. Eu sei coisas do meu testemunho que ninguém mais sabe. Então Lucas não fez um mau trabalho, mas é que Paulo sabia de mais detalhes porque era a história dele. Então agora no capítulo 26, ele conta sua própria história com as suas palavras e encontramos detalhes que não há no registro de Lucas no capítulo 9. Então agora em Atos capítulo 26, versículo 9, a Bíblia diz: eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém e pus muitos dos santos nas prisões. A propósito, ele está falando de prisão perpétua, deixou-as na prisão para sempre, havendo recebido a autoridade do principal dos sacerdotes. E quando eles os matavam, eu dava minha voz contra eles. A propósito, Pastor Lee, algo importante aqui, porque o principal dos sacerdotes não tinha autonomia para decretar a morte, ou seja, ele estava indo além das suas prerrogativas, indo além do que era permitido fazer. E Paulo diz: eu dava o meu voto final para fazê-lo, eu dava a minha voz contra eles. Verso 11, punindo-os frequentemente. Em todas as sinagogas obrigava-os a blasfemar. Obrigar é a palavra grega nakazo, e a palavra nakazo significa gritar desesperadamente sem cessar. Ele estava tão fora de controle que ele começava a gritar com os crentes anakazo, e ele gritava e gritava desesperadamente. Era terrível a forma como ele fazia, obrigando-os a blasfemar contra o nome de Jesus.
E Paulo diz sendo excessivamente enfurecido. É o que a versão King James diz. E enfurecido, essa palavra no grego, é exatamente a palavra grega de onde tiramos a palavra maníaco. Paulo diz: eu era um maníaco. Eu estava fora de controle. Então agora em Atos 8:3, Lucas nos diz, e Lucas era médico, ele sabe o que está dizendo, que ele era como um porco doente de raiva. Agora sabemos por 1 Timóteo 1:13, Paulo diz: ubristes injurioso, eu era um sádico que desfrutava da dor que causava nos outros. E aí temos as palavras de Paulo em Atos 26:11, onde ele diz: eu era um maníaco, fora de controle por causa do ódio. Eu os perseguia até em cidades estrangeiras. E então, indo a Damasco com autoridade e comissão do principal dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o brilho do sol brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo e caindo todos nós por terra. Lucas diz que ele caiu. Paulo diz: todos nós caímos. Eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que estás me caçando? Verso 15. E disse eu: quem és tu, curioso? Quem és tu, Senhor? Mestre soberano sobre todos. E ele disse: eu sou Jesus a quem tu estás caçando. Verso 16. Jesus disse: levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci. Vem, ele apareceu para Paulo. Não foi apenas uma voz nebulosa, uma entidade invisível falando com ele. Houve uma aparição divina. Quando ele olhou para aquela glória, viu Jesus de pé. Jesus disse: levanta-te, põe-te sobre teus pés. E eu amo isso porque Jesus não disse ajoelha-te, ele não disse implore, ele não disse se arraste, ele disse levanta-te sobre seus pés. Da mesma forma, quando Cristo vem às nossas vidas, ele não exige que nós nos ajoelhemos diante dele, ele nos põe de pé e nos dá um novo futuro. E Jesus diz: eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que ainda te aparecerão. Uau! Que momento de milagre! Em um minuto, cheio do ódio que o levava até Damasco para prender e executar, e no momento seguinte, derrubado pelo poder de Deus, cercado por toda aquela glória, ele vê alguém em pé diante dele, e é Jesus. E a propósito, pode não ter sido a primeira vez que ele viu Jesus. Jesus esteve em Jerusalém no tempo que Paulo estava lá. Paulo pode ter encontrado Jesus no momento anterior. Mas agora ele vê Jesus ali em pé. Jesus diz: levanta-te, põe-te de pé, pois apareci por um propósito, e isso é muito poderoso, porque no momento exato em que ele foi salvo, a vontade de Deus para a vida dele foi comunicada a ele. E eu te digo, se você precisa saber a vontade de Deus, ela não está flutuando no céu, está em você. A vontade de Deus está localizada no Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Deus. E quando o Espírito Santo entra em você na conversão, ele traz tudo consigo, incluindo a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, a vontade de Deus para você está aqui. Talvez ainda não tenha se conectado aqui, está apenas aguardando, e quando você traz daqui para cá, é o que a Bíblia chama de entendimento. De repente você entende. Mas nesse momento exato, a vontade de Deus foi revelada a Paulo. E Jesus disse: número 1, te farei ministro. Há um segundo atrás você estava matando ministros, agora você está no ministério. E aí ele até diz que tipo de ministro ele seria. Ele diz para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto. Ele está falando desta revelação e do que ainda será visto, ou seja, ele teria revelações progressivas e mais revelações e mais revelações. Seria um ministério de revelações pelo qual ele escreveria boa parte do Novo Testamento. E então ele diz: livrando-te deste povo. A palavra livrando significa removendo você do povo. A palavra povo do grego leos, mas nesse caso em particular, significa remover você da sua própria nação. Peraí. Ele amava a nação dele. Ele era hebreu de hebreus.
Um membro da ala política direita, ele amava a nação dele. Estava tentando curar sua nação, limpá-la dessa nova facção. E aí Jesus agora diz, eu vou te remover do teu próprio povo. E vou te proteger dos gentios, repitam, gentios, a quem agora eu te envio. A palavra enviar é apostelos, de onde tiramos a palavra apóstolo. Então, no momento exato da sua conversão, ele é lançado no ministério, terá um ministério de revelação sobrenatural. Deus vai removê-lo da sua própria nação e Deus vai enviá-lo como apóstolo para os... Quem? Os gentios. E eu imagino que deve ter sido difícil para ele ouvir qualquer outra coisa depois disso, porque quando ele ouviu a palavra gentios, te enviar para os gentios, os gentios, os gentios, os gentios. Ele nem se sentava à mesma mesa que um gentio. E agora ele vai ser o apóstolo para os gentios. Mas notem o que mais? Livrando-te deste povo e te protegendo dos gentios a quem agora eu te envio como apóstolo. Estou traduzindo aqui, para abrir-lhe os olhos. Entenda, no original é para abrir os olhos dos gentios e converter os gentios das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, os gentios, para que os gentios possam receber perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Esse homem profundamente judeu, que nem sentava à mesma mesa para comer com o gentio. Para ele, o gentio só servia para ficar do lado de fora da sua porta limpando seus pés. Para ele eram fedidos, desprezíveis, nojentos, bárbaros. Eu não tenho nada a ver com eles, eles ficam lá, eu não tenho nada a ver com eles, eu desprezo eles, a cultura deles, eu desprezo tudo que vem deles, é absolutamente nojento, eu fico aqui, eu não quero ter nada a ver com eles. E agora Jesus diz, ei, adivinha, você é o apóstolo para os gentios. Na Rússia temos uma frase. Algumas pessoas em seus cálculos, em suas afirmações, elas não nadam muito no fundo. Não nadam no fundo. Eu amo essa metáfora na Rússia. Elas não nadam muito fundo com esse pensamento. E às vezes, esses nadadores do raso dizem, sabe, Deus nunca vai te mandar para um lugar em que você não fique confortável. Deus nunca vai te pedir para fazer nada que te deixe infeliz. Deus nunca vai te tirar da zona do seu conforto. Esses daí não nadam fundo. Eles não nadam no fundo. Se fosse esse o caso, nenhum de nós seria salvo hoje. Nenhum missionário teria ido a lugar nenhum, porque nenhum missionário aprecia ir para um campo missionário onde pode ser morto. Mas há uma graça. Quando você é chamado para um lugar, há uma graça. Depois o apóstolo Paulo disse, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Muita gente acha que isso significa, ei, não tente me mudar, eu sou o que sou pela graça de Deus, é assim que eu sou, se não gosta, o problema é todo seu. Errado, errado. A palavra graça é a palavra charis, oh meu Deus. E a palavra charis era uma palavra pagã que Paulo pegou e pôs no Novo Testamento. A palavra charis era uma palavra usada entre os pagãos para descrever o momento em que pessoas simples eram tocadas pelos deuses de uma forma mágica. E quando uma pessoa era tocada pelos deuses, uma pessoa comum, ela conseguia algo milagroso. Uma pessoa comum de repente se tornava incomum. Algo acontecia com ela que a mudava. E de fato, no tempo de Paulo, fora do Novo Testamento, quando alguém começava a agir de forma muito estranha ou começava a fazer alguma coisa que era muito notável, outros pagãos diziam, bem, essa pessoa está debaixo da graça. Não é impressionante? Ou seja, a graça de Deus não nos aceita como somos, ela nos capacita para sermos diferentes.
E quando Paulo diz eu sou o que eu sou pela graça de Deus, está literalmente dizendo eu não sou o que eu costumava ser porque a graça de Deus me tocou e eu sou o que eu sou agora porque estou debaixo do poder divino do próprio Deus. Isto me mudou. É isso que a graça de Deus fará por você, mesmo que Deus tenha te chamado para um lugar que não é natural para você, essa graça virá e ela vai te capacitar para que você seja tudo o que precisa ser, para o que Ele te chamou para ser. Esse é o meu testemunho. Um garoto de Sand Springs, uma garota de Oklahoma. Nunca sonhamos viver na Rússia, ter relacionamento com pessoas no Kremlin, falar russo, ter netos russos, uma família russa, tudo a nosso respeito é russo. Quem pensaria nisso? Mas a graça de Deus nos tocou e nos capacitou para fazermos algo além da nossa habilidade. E o mesmo é com você. Mas Paulo ainda não abraçou a graça. Agora ele está sentado numa casa em Damasco. Ele está cego. Ele teve um encontro com a luz de Deus, então ele não vê, não faz nada. Apenas sentado naquela casa. Ele não come, ele não bebe, ele não está jejuando, ele perdeu o seu apetite, ele só ouve a palavra gentios, gentios. Eu estou te enviando para os gentios, gentios. Ele não consegue comer, ele fica só ouvindo gentios. A comida não interessa. Como assim gentios, 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 gentios? E naqueles 3 dias, ele estava fazendo o que você deve fazer quando Deus fala com você. Ele estava tentando se alinhar para ver se era aquilo mesmo que Deus tinha falado com ele. E 3 dias depois, apareceu um visitante chamado Ananias, um cristão de Damasco. E Ananias havia recebido uma palavra profética para Saulo. Ele entrou na casa e disse: Saulo. A versão King James diz: irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho, falou comigo e me deu uma palavra para você. Ele me disse para vir aqui impor as mãos sobre você, e seus olhos seriam abertos e você cheio do Espírito Santo, e a propósito ele me deu uma palavra profética para você. Sabe o que o Senhor disse? O Senhor disse que você é um vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios. E tem mais, aos reis e aos filhos de Israel, mas a palavra profética que veio primeiro de tudo foi para que antes de qualquer coisa, a sua prioridade número 1, a sua maior tarefa é levar o nome de Jesus para os gentios. E a propósito, se você tiver tempo, aí fale com os reis. E por último e menos importante, se você tiver oportunidade pelo caminho, se encontrar com alguém, aí você vai e fala com os filhos de Israel. Deus inverteu os desejos deste homem. O coração dele batia pelos judeus. Ele odiava os gentios. E Deus disse: vamos virar isto. Eu vou te enviar para os gentios primeiro, e os judeus serão os últimos. E Paulo, por um certo período, de fato a Bíblia fala 5 anos. Estude, leia o meu livro A Chave para o Sucesso. Ele levou cerca de 5 anos. E ele finalmente se alinhou. Entendeu que era o apóstolo para os gentios. E ele até diz em seus escritos: eu tenho uma graça para os gentios, tenho uma dispensação para os gentios, sou o apóstolo dos gentios. Ele diz várias vezes. Ele finalmente se alinhou com isso. E quando ele finalmente se pôs no alinhamento, ele se tornou o apóstolo lendário, que sozinho se tornou o maior contribuidor para a civilização ocidental pelos seus escritos, pelas suas revelações, e mudou o mundo gentio. Foi uma mudança e tanto. Para um homem que começou desprezando os gentios, se tornar
o apóstolo para os gentios. Mas é isso que acontece quando a graça de Deus toca a sua vida e pode acontecer com você? E se você tem um marido que não é salvo, uma esposa que não está vivendo para Deus, ou um filho que está perdido, um parente ou um amigo, e quando você olha para eles, você diz, eu não sei se há esperança para eles. Apenas pense no apóstolo Paulo. Porque se Jesus conseguiu derrubar ele, Jesus consegue derrubar qualquer um. Pode derrubar qualquer um. Eu quero que você curve sua cabeça e ponha sua mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, te agradecemos tanto por hoje. Senhor, sua palavra é totalmente maravilhosa. Ela é simplesmente maravilhosa. Somos tão gratos por ela. Senhor, oramos pelos nossos amigos, família, conhecidos que não são salvos, e Senhor, pedimos que a sua graça os encontre, que você faça por elas o que elas não poderiam fazer. Derrube-as, Senhor. Conquiste elas. E para os que nos assistem hoje, se alguém que nos assiste receber um chamado que não é conveniente, que a sua graça venha, que mude, que adeque tudo para o que você o chamou para fazer. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.